Olá, pessoal, como vocês estão? Hoje é dia de nos blocos de sábado à noite. Todos os sábados a gente faz um bloco diferente e hoje eu escolhi um bloco especial porque exatamente hoje é o primeiro dia de outono aqui no Brasil. Então, para a gente comemorar, é um bloco de folhas e a gente sabe que uma das coisas que mais lembram o outono é exatamente isso, né? No outono as folhas mudam de cor em alguns lugares, depende, né? Mas a gente ainda tem aqui algumas que também mudam, depois caem. Então, folha é uma coisa que lembra bastante outono. Então, para comemorar, foi por isso que eu escolhi. Eu escolhi uma folha que é um pouco mais elaborada, porque a gente tem muita gente que está começando agora, mas a gente também tem pessoas que já costuram há um bom tempo. Apesar de ser mais elaborada, porque a ponta dela a gente faz na técnica do foundation, o foundation é extremamente fácil e é uma técnica para iniciantes, então vale a pena, tá? Faz devagarinho, presta atenção, assiste o vídeo, depois assiste de novo e aí vai fazendo que vai dar certo. Eu escolhi fazer toda a folha toda igual. Eu coloquei uma imagem da folha no Instagram e essa imagem é toda colorida. Então a gente pode fazer já na folha cada partezinha de uma cor, porque aí ela fica toda colorida. É claro que a gente vai usar cores que lembrem folhas, né? O verde e aquelas outras cores que as folhas vão passando durante o outono, né? Mas eu escolhi fazer tudo de uma cor só para facilitar pra gente, tá? E aí a gente pode escolher, por exemplo, laranja, além do verde, o marrom, o amarelo, pode ser vinho também. Então, não esqueçam, tem rolinho lá no Panxadrez, né, Bruno? Sim. Esses aqui já estão. Panxadrez.com.br tem o rolinho, tá? É legal fazer uma de cada cor. Faz uma laranja ou faz do jeito que a gente falou, cada partezinha num tom de laranja, num tom de verde, num tom de marrom, de amarelo e do vinho também, porque daí vai ficar mais rico, mais interessante, mais patchwork, digamos assim, Pode né? mostrar o Mas que. aqui na hora de fazer, eu vou fazer tudo de uma cor só pra gente, para facilitar. Fala, Bruno. Pode mostrar o Ah, caminho de sim, mesa? mostra, por favor. Além disso, eu fiz também um caminho de mesa e, na verdade, é muito fácil. Eu acho que ele tem. Quantos tem, Bruno? Quantos blocos? 8 de folhas. 8 de folhas E e 8 sete, lisos. não, 7 lisos. Ah, 7. 8 lisos, é. 8 folhas e 8 lisos. O liso a gente vai cortar do mesmo tamanho que o bloco. O bloco tem 20 por 20, mas a gente corta com 21 por 21, porque ele mede 21 por 21 ainda antes da gente costurar, tá? Então, corta os quadrados do mesmo tamanho e vai unindo e fazendo do jeito que a gente colocou. Depois você põe um belo de uma faixa em torno, que pode ser de 6 centímetros, 7 por aí. E pronto, tá pronto um caminho de mesa pra gente comemorar o outono, Então o né? bloco finalizado ele fica com. Coloca o bloco 20 na. por 20, ó, Coloca o aqui. bloco. Mas aí a pessoa, quando Ele fica adiciona. com, ele fica com 20 por 20. Só que antes de costurar, ele mede 21 por 21, porque a nossa margem de costura é meio centímetro. Então, eu vou costurar meio aqui, ele vai ficar exatamente com 20 por 20, tá bom? Aí quando a pessoa for fazer o caminho de mesa, É só cortar com tudo. 21 Isso. os blocos lisos, né? Isso, Que não tem patchwork. Isso, é. Aí a gente vai precisar cortar 6 retângulozinhos de 5 por 9, desculpem, 6 retângulozinhos de 5 por 9 do tecido verde, tá? Vamos precisar do tecido verde ainda, um quadradinho de 5 por 5 e vamos precisar também de uma faixinha aqui, olha, eu tô com uma faixinha que eu cortei a esmo, então não tem medida, mas ele tem uns 13 centímetros aqui e eu vou cortar. Ele já está colocado o termocolante atrás. Deixa eu tirar aqui pra gente ver, olha. O termocolante, para os iniciantes, termocolante é um papel termocolante, ele cola em duas etapas. Então, primeiro você cola ele no verso do tecido, no avesso do tecido, não pode esquecer. E aí depois a gente corta o formato que a gente quer e aí tira o papel, tá?
Desse retângulozinho aqui, eu vou cortar uma faixinha para cada bloco, uma faixinha de 7 milímetros, tá? Então, eu corto aqui uma faixinha de 7 milímetros e eu já vou aplicar nesse quadrado do tecido bege que mede 9 por 9, tá? Então, um quadrado de tecido bege 9 por 9, olha, não se preocupem de anotar não, tá? Porque tem um PDF bem bonitinho para vocês na descrição do vídeo, tá? Além do quadrado de 9 por 9, nós vamos precisar também de na verdade, dois retângulos de 5 por 9, tá? Dois retângulos de 5 por 9 também do tecido bege, tá bom? Depois disso, nós vamos cortar ainda do tecido bege, dois retângulos. Você tá com a receita aberta aí, Bruno? Não. Não? Dois retângulos que medem 12 centímetros por 6. Pode ser que eu esteja falando a medida um pouquinho exagerada aqui, tá? Eu acho que é 13 por 6. E vamos precisar de... a medida tá lá, Bruno, eu não tô me lembrando agora. Fala pra mim. Bege? Do bege. Dois retângulos de 4 por 11. Dois retângulos de 4 por 11 e um retângulo do tecido verde de 7 por 13. 7 por 13. Esses aqui são pra gente fazer o foundation. O foundation que a gente vai fazer é esse bico, porque ele tem uma medida bem... Ou a gente faz o molde, corta o molde, costura, o que às vezes dá uma entortadinha, ou a gente faz com foundation, que é super fácil de fazer e dá sempre certinho. Foundation é uma técnica exata, tá? Então, esses últimos que eu falei são para o foundation. Mas o PDF tá no... PDF tá na descrição do vídeo, tá? E tem, além do desenho, as medidas de corte, ele tem também essa parte. Mas eu vou falar disso depois, Bruno. Tá. Ele tem o moldezinho pra gente fazer o foundation, tá? Aí a gente vai iniciar fazendo... Deixa eu mostrar qual parte é. Essas pontas da folha, olha. É um retângulo que a gente vai costurar. Não é um triângulo, a gente já vai ver como faz, mas são esses retângulos aqui. Eles são em 6, tá? E eu já cortei e já estou com ele aqui prontinho, porque o Bruno quer que eu explique o que são as bandeirolas. Porque sempre falo de bandeirolas e nunca mostro. Já tem vídeos mostrando, mas ele queria que eu mostrasse durante a aula do sábado à noite. Então, eu vou mostrar agora. Nesses retângulos, a gente vai costurar. Eu costurei o quadradinho, olhem só. São 3 de um lado e 3 de outro. Eu vou mostrar primeiro e depois mostrar o processo, tá? Eu coloco o quadradinho na ponta do retângulo, eles têm a mesma largura, todos eles. Então, eu acerto bem bonitinho aqui um em cima do outro. Costuro 3 desse lado e 3 desse lado de cá, tá? Então, não pode esquecer, 3 de um lado e 3 do outro, tá bom? De ângulo a ângulo. Faço um traço no quadradinho e costuro bem em cima do traço. É no meio mesmo, é exatamente em cima do traço. Não é igual o triângulo perfeito que costura um de um lado, outro do outro, tá? É exatamente em cima do traço. E aí, direito, né? Direito com direito, exatamente. Quando eu costuro, olhem, eu tô costurando só esse. Costurei, chegou aqui, ao invés de cortar, estica a linha, corta, perde um tempão cortando e ainda fica aquele fio pendurado, tem que acertar. Ao invés de fazer isso, eu já coloco outro, costuro. Já coloco outro, costuro. Aí não esqueço de virar a posição, coloco outro, costuro, coloco outro, costuro, coloco outro, costuro. Ele fica desse jeito, olha. Não parece bandeirolas? Aquelas bandeirolas de festa junina? Então, é por isso que eu dou o nome de bandeirolas para essa técnica, tá? É uma técnica que economiza linha, economiza tempo e a gente se economiza também, né? Porque é bem mais rapidinho, olha só. Só separei, não preciso cortar sobra nada, tá? Sobra de linha que eu quero dizer. E aí, nós vamos cortar esse bico externo, porque quando eu abrir, já está formado o retângulozinho. Tá bom? Então, eu vou cortar aqui todos eles, tá? E a gente vai pro ferro passar. Eu posso cortar na tábua na placa de corte, usando o cortador circular,
mas posso cortar também com a tesoura, tá? Já é legal, é gostoso, se você vai fazer várias cores, como por exemplo, aproveitando a sugestão, vou pegar o laranja que é mais quente, aproveitando essa sugestão, é legal fazer um bloco de cada vez, porque você não se atrapalha, tá? Se você vai fazer tudo da mesma cor, dá para fazer tudo ao mesmo tempo, tá bom? E aí a gente abre e olhem só, passa ferro para poder dirigir a costura em dois para o mesmo lado, dois iguais, né? Esses três são iguais, olha. Dois para o mesmo lado e um para um lado oposto, tá? Então, passa a costura, dois para um lado e um para o outro. Aqui a mesma coisa, dois para um mesmo lado e um para o outro. Sabe por quê? Na hora que a gente vai unir, a gente inverte. Olhem só, eu vou ter que unir, para formar o desenho, eu vou ter que unir um com o outro aqui, tá? Se os dois estiverem para cima, na hora de unir, ele fica tudo em cima de um lado só. Então, se eu tenho um de um lado e outro do outro, olha como fica bom, ó. Eles estão bem na direção, deixa eu tirar esse fiozinho aqui, só para poder mostrar bem direitinho. Então, olhem só, eles estão aqui. Eles estão bem direitinho aqui, dá pra ver assim, Bruno? Olha, tá bem na direção bem certinha, tá? E aí, um vai para um lado e o outro vai para o outro, eles se encaixam e não fica acúmulo de tecido em nenhum dos lados, tá? Aí, ajeita aqui bem direitinho e costura pra unir, tá bom? A gente costura só dois. Esses dois vão aqui. Não, peraí, deixa eu arrumar aqui. Pronto. Dois joguinhos iguais a esse, tá? Então, este e este. Um pra cima e outro pra baixo, um pra cima e outro pra baixo. Esses aqui tanto faz pro lado que vai ficar, tá bom? Então, duas unidades eu já posso costurar, essas duas eu vou deixar separadinho. Vou deixar aqui do lado, porque daqui a pouco a gente vai montar o bloco. E agora a gente vai fazer o foundation. A gente disponibilizou na receitinha do PDF esse moldezinho que é um molde de foundation. Foundation é uma técnica que usa uma fundação. A fundação é o papel. Nós vamos costurar junto com o papel e depois a gente tira, tá? Eu gosto muito de usar o freezer paper, mas como nessa época a gente tá usando o que a gente tem em casa, dá para fazer também com o papel sulfite. E aí você coloca num vidro da janela e copia a parte de trás, copia os riscos para a gente conseguir visualizar do lado de trás, ou então usa isso, sabe o que é isso? É um papel manteiga daquele de rolinho de cozinha. Então é facinho, né? A gente consegue comprar isso no mercado. Risca de um lado só, porque olha, o outro lado vem um pouquinho menos, mas ainda assim é visível, tá? E aí eu vou colocar o meu verde aqui embaixo, vou colocar o papel em cima. Dá pra ver, Bruno? Clarinho o que eu tô fazendo? Dá pra ver? Melhorou? Ou eu levanto para ficar mais perto? Dá pra ver? Olhem só, eu estou deixando sobrar meio centímetro aqui, olha, do lado de cá, fazendo ficar bem paralelo aqui. Fazendo ficar bem paralelo, tá? E copiando bem retinho. Não posso esquecer de verificar se tem tecido para todos os lados, tá? Espera um pouquinho, eu tô costurando o lado errado, gente, é desse lado de cá. Tem que ser o avesso para baixo, tá? Desculpem, o avesso para cima. Aí coloca ali direitinho, bem certinho, olha, a gente consegue visualizar direitinho e vira ao contrário. Peraí, deixa eu arrumar aqui direitinho. A vantagem do papel freezer é que agora você passaria... Eu passaria ferro e ele ficaria adesivado. O papel ficaria adesivado. firme, exatamente. Aí, prende aqui com um alfinetinho, tá? Manuel, ali naquela madeirinha tem um alfinetinho. Pega ele pra mim, por favor. Bem no cantinho da madeirinha ali. O papel freezer é bem mais fácil, né? Ah, muito mais fácil. Você passa ferro e a gente tem no canto da própria madeira, Manuel. A gente tem já a explicação de como fazer a técnica do foundation, mas vamos usar o que a gente consegue nesse momento, né? Então, olhem, vou virar de novo, porque eu prefiro colocar o alfinete. Nossa, não tinha outro? Tá bom, pode deixar. É só que esse aqui não é o de patchwork, né, Manuel? Então, olhem só.
Já coloco o alfinete, esse aqui é um alfinetinho de aplicação. Já coloco o alfinetinho numa região onde você não vai se atrapalhar com a máquina, tá? Porque a máquina vai passar aqui perto, então periga da gente, como está do outro lado, é perigoso a gente atropelar o alfinete e quebrar a agulha. Então, coloca longe, porque nós vamos costurar exatamente nessa linha, tá? E aí, eu vou virar aqui e vou colocar esse aqui em cima. Dá uma olhadinha, olha, a gente põe aqui e abre pra ver se vai tampar o desenhinho ali. Dá pra ver o desenho, Bruno? Não, bem Dá? pouco. Bem pouco? Mas não, agora acho que ficou pior. Então, olha, assim dá pra ver o desenho, tá aqui, olha. Se eu colocar muito pra cima, quando eu abrir, eu vou fugir. Então, centraliza direitinho pra ele ficar certinho, ó. Põe assim e vira lá, né? Mais ou menos onde vai ficar a costura, pra você ver se vai tampar tudo, tá bom? E aí a gente vai virar de novo e fazer uma costura exatamente em cima da linha que a gente acabou de traçar. Será que minha máquina tá ligada? Não. Agora sim. Aí pode passar uma costurinha, não tem margem de costura, não tem nada, tá? É só mesmo baixar a agulha ali no comecinho e costurar. Deixa eu ver se eu não tirei do lugar. Não. Costura em cima do papel sem Costura sem em nó. cima do papel, exatamente em cima da linha que a gente riscou, do traço, tá? Não pode esquecer de colocar o verde primeiro, porque o verde é a parte central, tá? Chegou no final, só para. Se a sua máquina tiver aquela tesourinha que corta, melhor ainda, tá? Senão a gente corta o excesso aqui e pronto. Uma dica legal é diminuir um pouquinho o ponto, porque daí se você estiver usando, por exemplo, o papel sulfite, ele tem uma certa resistência, né? A gente sempre confere, olha, para ver se sobrou tudo. Dá para ver Dá. que o contorno tá dentro dele? Então, olha, aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Tô tirando o alfinetinho, vou pegar a outra parte aqui e vou fazer a mesma coisa. Ah, sim, um detalhe. Antes de costurar o outro lado, olha, como tá tudo coberto aqui, eu não tenho referência. Então, eu vou costurar agora exatamente em cima dessa linha, né? Então, o que que eu faço? Eu vou dobrar exatamente na linha que eu vou costurar e vou cortar deixando meio centímetro de margem de costura. Posso cortar com a tesoura, deixando os meio centímetros, ou eu posso ir na placa e já acrescentar o meio centímetro e costurar, tá? E aí não esquece de fazer a mesma coisa depois, olha, dá uma olhadinha para ver se tá tudo incluído lá dentro, né? Se abrir, vai tampar e pronto. Coloca, arruma aqui bem direitinho. Vou colocar o alfinetinho agora já nos dois ao mesmo tempo e costurar de novo exatamente em cima da linha da costura. Eu começo exatamente onde a linha começa e termino exatamente onde a linha termina, tá? Acho que eu costurei um pouquinho torto, mas não faz nada. Pronto. Costurou, a gente corta. Aí sim é melhor a gente cortar na placa, tá? Deixa eu tirar aqui. Tirar a sobrinha. Aí a gente coloca aqui lá na placa e visualizando, dá meio centímetro de margem de costura aqui ao redor. Pode passar ferro, tá? Pra ela já vincar direitinho. Leva até a placa que é melhor. Como eu não trouxe a máquina, a placa, eu vou cortar aqui mesmo, que eu já tenho um pouco mais de prática. Mas é melhor você colocar em cima da sua placa, faz a linha da sua régua coincidir bem certinho aqui, dando meio centímetro de margem de costura para fora. Aliás, eu não copiei aqui, tá? Mas eu até poderia copiar, porque essa linha de corte, ela está representada lá no nosso molde. O molde já tem a O linha molde já tem a linha de corte, eu vou mostrar. Corte tem a margem de costura. Eu vou mostrar, olhem só. Então, seria só cortar seguindo essa margem ao redor, tá? E aí, já tá prontinho. Aí, a gente pode, de novo, tornar a dobrar aqui, olha, e cortar. Bem, e tirar, né? Rasgar. É super fácil. Essa gramatura desse papel manteiga é perfeito para isso, gente. Ele é
bem fininho, então ele rasga com facilidade, tá? Só não é muito bom se a gente errar muito, mas olha, só tirar aqui e pronto. Tá pronto, perfeito no tamanho que a gente quer, já com as margens de costura tudo bonitinho, tá? Aí agora nós vamos montar, onde eu pus as minhas bandeirolinhas, coloquei do lado de cá, olhando o desenho do bloco. Então, esse aqui é na ponta, esses dois aqui já vão estar costurados, né? Bem direitinho. E um retângulozinho. Bruno, será que é melhor eu tirar a máquina? Você se incomoda de puxar a máquina pra mim? Não. Ou eu ponho ela mais pra baixo? Tem alguma coisa aí? Pronto. Vou puxar a minha plaquinha aqui e vou montar aqui em cima da plaquinha. Então, olhando o desenho, porque senão a gente se confunde, tá? É bom ter impresso direitinho, porque daí fica tudo certinho. Então, esses dois já estão costurados. Eu vou costurar a ponta e um retângulozinho aqui desse lado, tá? Aí, vou costurar também, esta parte já tá aplicada. Vou costurar, peraí. Esses dois aqui já estão costurados, né? E eu vou costurar um retângulo nele. A montagem desse é um pouquinho diferente, porque a gente sempre faz carreiras, né? Então, tem que prestar atenção, porque essa montagem é um pouco diferente. Eu vou deixar separado para ver como a gente monta. Olha, eu montei aquela carreira lá em cima, né? Aquela faixa. Agora, eu vou montar esse aqui. Vou montar o meu quadradinho com mais um aqui, que não é esse, é o outro. Deixa eu achar ele aqui. Acha ele pra mim, Bruno? Por favor. Ele deve ter caído no chão, talvez. Ah, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ele tá dobradinho e eu não vi. Olha, esse aqui nesta posição, junto com esse, e este onde ele está, tá? Então, isto é uma carreira, costuro esse aqui, este aqui e este aqui. E depois eu uno esses três, tá? Bem direitinho. E aí, eu costuro o lado de cima, tá bom? Quando a gente costurar, dá uma olhadinha para onde você dirige a margem de costura, para você, na hora de passar ferro, dirigir diferente aqui. Deixa eu colocar o meu aqui pra gente ver, olha só. Aqui eu passei para fora. Aqui eu passei para dentro e aqui para fora. São essas costurinhas só que vão se encontrar. Então, este aqui tudo para fora, este aqui tudo para dentro, este aqui tudo para fora. Ficou facinho, tá? Tranquilinho pra gente costurar e ficar tudo bem arrumadinho. Tá, deixa aí em cima. Não, pode inverter. É a diferença grande, né? Quando você coloca... Como ele é um bloco com muita margem de costura, sim, ele diminui, né? Sim, claro. E tem outra margem dúvida. de costura ainda. Ah, não. Ah, então, aqui, gente, a gente aplica também com o ferro. Eu não me lembro se eu falei. Falei, Bruno? Não, você... A gente corta um pedaço aqui, olha, corta uma fatia. Eu tinha uma fatia aqui. Olha como eu tô atrapalhada. Você mostrou o Deixa eu cortar tecido com a já tesoura. adesivado com eu papel mostrei o termocolante. tecido já adesivado, mas eu não mostrei como a gente corta. Então, antes de você costurar, você já tira o papel ali de trás, olha só, tira o papel aqui de trás. E aí, pode costurar ele reto, tá? Aqui. Ou pode costurar desse jeito, fazendo ele ficar arredondadinho. Os meus eu vou costurar arredondadinho, tá? E aí faz caseado? Aí faz caseado, exatamente. Faz um caseadinho de um lado e de outro, ou a mão ou a máquina, tá? E um detalhe, depois na hora de costurar, ele vai tampar as pontinhas aqui dele e fica perfeitinho. Então, por isso que é melhor já costurar antes, já Eu ia aplicar fazer uma antes. pergunta burra. Fala. Como é que você inverte o lado da folha? Como assim? Não entendi. Não, põe a outra folha aí do lado. Agora inverte ela. É só girar, né? Não, girar. Ah, sim, se quiser fazer assim é só girar. Para montar o coisa, você tá falando, o caminho de mesa? Você põe ele hora assim, olha assim. Tá? Um para um lado, outro para o outro, mas não tem diferença não. Não é não. Então, olha, é super fácil, vou mostrar de novo aqui a parte de trás, olha, ficou bem, tudo encaixadinho, as pontinhas, olha, bem certinho, bem arrumadinho e tudo perfeitinho, tá?
Não é linda essa folha, Bruno? Imagina fazer uma de cada cor, olha, uma verde, uma marrom, uma laranja, uma amarela, igual esse quilt que tem aqui embaixo, que já é bem antigo, eu até já mostrei ele várias vezes. E tem vídeo no canal dele, né, Bruno? Também é uma comemoração do outono. Os kits tem lá no Pano Xadrez, a receitinha tá no PDF na descrição do vídeo, tá? E é isso. É isso? Você entendeu, Bruno? Sim. Então, dizem... É trabalhoso, mas deu para entender. Uma vez eu ouvi numa turnê, esqueci o nome. Retiro? Eu fiz uma viagem pela Gato Preto por alguns países, dando aula de workshop e aula de capacitação. E numa das vezes eu sempre perguntava, me entendem? E aí uma pessoa me esclareceu, era uma brasileira que morava lá há muito tempo, ela me falou que lá era considerado que não era educado perguntar se entendem. O certo é eu perguntar, eu me explico, quer dizer, eu me faço entender. Então, toda vez que eu pergunto, entendeu? Eu me sinto mal, porque eu gosto, eu acho que tá certo, né? Eu me fiz entender, sou eu que tenho que me fazer me entender. Você não tá perguntando pra pessoa se ela entendeu. Se ela entendeu, entendeu? Porque tá pode ser ofensivo. Você entendeu? Não. Eu me fiz explicar? Eu me fiz explicar, Bruno? Sim. Então, tá bom. É isso, então, né? Então, não esqueçam... No sábado que vem tem outro bloco. Durante a semana a gente tem o lançamento, segunda-feira, não esqueçam, tá? Do Quilt Along. Só isso? Obrigada, gente. Boa noite. Pelo amor de Deus, fiquem em casa, se cuidem, tá? E é isso então. Um beijinho e fiquem com Deus.